Hoje nós vamos fazer a correção da tarefa da aula 2, página 27 e 28. Eu havia pedido para vocês fazerem o exercício 1 e 2 apenas, o exercício 3 não era para fazer, tá bom? Então, nós vamos fazer a correção já já desses dois exercícios, 1 e 2, da página 27 e 28. Olá, Vinícius, buenos dias. Sim, amor. Deixa eu anotar aqui o Vinícius. São 9 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. Vamos ver se vai entrar mais alguém e a gente já começa. Então, abram a apostila de vocês na página 27 e 28. Já deixa lá bonitinho para a gente fazer a correção, tá? Ah, tá, aquela. Mas normalmente eu não peço para mandar no Classroom, eu peço só para vocês fazerem, que aí nós corrigimos na aula seguinte. Normalmente, tá? Porque a Pro não tem muito tempo de entrar lá e olhar as atividades de vocês, corrigir. Então, normalmente eu peço só para vocês fazerem e nós fazemos a correção aqui, tá bom? Bom dia, Júlia, Igor. Queridos, página 27 e 28, nós vamos fazer a correção da tarefa de casa, que eu havia pedido para vocês fazerem o exercício 1 e 2. O 3 não precisa, porque o 3 é um exercício que nós já tínhamos feito um semelhante, se eu não me engano. Então, eu não pedi para vocês fazerem, tá bom? Vamos lá. Então, a Pro vai fazer o seguinte. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Vocês vão conferir como que ficou o exercício. Se tiver alguma dúvida, me perguntem, por favor, que aí eu explico por que que é isso e não aquilo. Então, exercício 1. Aqui no exercício 1, vocês deveriam completar o texto com os verbos que nós aprendemos, o pretérito plusquamperfeito, que é aquele verbo que ele é composto. Ele é muito parecido com o português. A diferença é que em português a gente coloca havia comprado, havia cantado, havia vendido. O havia se escreve com V. E em espanhol, o havia se escreve com B. Havia cantado, havia comprado, havia vendido. Então, essa é a grande diferença, né? O uso é o mesmo, né? Uma ação anterior à outra, e a conjugação dos verbos também são bem parecidas, praticamente a mesma coisa. Acredito que vocês não tenham tido muita dificuldade aí nesse exercício. Então, a primeira é, havia visitado. E na mesma linha, vou colocar na mesma linha aqui, tá? Havia ido. Depois eu leio o texto para vocês. Então, havia visitado e havia ido na mesma linha. Na linha de baixo, habíamos alojado. Habíamos alojado. Depois, nós temos habíamos celebrado. E na última linha são dois espacinhos. Havia preparado. E do ladinho é havia pagado. Vejam se está certo, se vocês se equivocaram em alguma coisa, mas acredito que não, que está tudo bem. Eu já vou ler o texto para vocês entenderem tudo. Terminou, Vavá?
Pintou? Valentina, Valentina. Amores, então tá lá o texto. El verano pasado, mis amigos fueron de vacaciones a Argentina. Me invitaron, pero yo decidí no acompañarlos porque ya había visitado ese país anteriormente. Yo había ido con mi hermano y nosotros nos habíamos alojado en un hotel de lujo cerca de donde viven mi madre y mi abuela. En aquella ocasión, habíamos celebrado el cumpleaños de mi abuela. El hotel nos había preparado una gran tarta. Mi madre había pagado todos los gastos. Então, aqui todo o texto, né? Só para vocês verem ele completo. E nós vamos para o exercício 2. No exercício 2, vocês têm algumas datas importantes, né, da nossa cultura. E nós vamos ver as afirmações, vamos confirmá-las ou corrigi-las. Para isso, nós vamos utilizar, então, o plusquamperfeito. Vocês têm um exemplo aí, né, que Machado de Assis escreveu o poema Hélia em 1855. E aí ele fala que sim, que em 1855, Machado de Assis escreveu o poema Hélia, quando já havia ocorrido a independência do Brasil. Então, além de vocês confirmarem a frase, né, quando ela está certa, nesse caso aqui, eles colocaram um complemento, certo? Que aí, nesse complemento, que não aparece, que foi utilizado o tempo verbal que estamos estudando. Então, pode ser que nas próximas frases, quando tenhamos que confirmar, a gente tenha que escrever também algo a mais. Ou quando a gente tiver que corrigir, né? Nesse caso, nós vamos utilizar o plusquamperfeito. Este exercício ele é um pouco mais complexo, então acredito que se vocês conseguiram fazer, tenham tido um pouco mais de dificuldade. Mas vamos lá. Então, agora é o exercício 2. Letra A. Eu vou escrever a frase como está na minha apostila. Se a de vocês estiver semelhante, principalmente o verbo, tá? Ok, não tem problema, não precisa apagar. Mas agora, se tiver errado, se tiver um verbo completamente diferente, aí eu prefiro que vocês façam a correção, tá bom? Vou escrever primeiro, depois eu leio para vocês. Sim. Então, a frase é: em 1898, ocorre a primeira exibição de cinema no Brasil. E aí ele fala que não, que a primeira exibição de cinema no Brasil havia ocorrido antes, que foi em 1896, tá? 2 anos antes. Vamos para a página 28, que é a frase B e C. Deixa eu aumentar aqui o espacinho para poder ficar melhor para vocês. E para mim também. Letra B.
Na letra B, em 1960, Brasília foi inaugurada como a capital do Brasil. Sim, no dia 21 de abril do mesmo ano, ela foi inaugurada, né? Que é 1960. Mas já haviam inaugurado outras cidades também. Estou faltando aqui a palavra também. Então, complementem aí, se for o caso, a frase de vocês, tá? Eu já vou pondo a letra C. E a letra C, em 1895, foi realizada a primeira partida de futebol no Brasil. Sim, foi no dia 14 de 4 de 1895. Muitos eventos já haviam sido realizados, né, já haviam ocorrido também. Além dessa partida de futebol, outros eventos haviam ocorrido também, tá bom? Então, completem aí o exercício de vocês e finalizamos aula 2. O exercício 3 nós não vamos fazer e a gente vai dar início, então, na aula 3, que é a página 8. Então, assim que terminarem, abram a apostila de vocês na página 8, para a gente dar início à aula 3. Para eu explicar para vocês, então, a parte da gramática. E ler aqui o texto que vocês têm. Eu vou deixar aqui por enquanto, porque eu não sei se vocês já terminaram de copiar, mas eu vou lendo o texto da página 8, para a gente poder dar início, então, nessa aula. Então, quem já terminou, coloca lá na página 8, tá bom? Classe 3, conjunções, parte 2. Então, nós vamos ver aqui algumas conjunções, né? Aunque, así que, mientras que e sino. Então, eu vou ler aqui o texto que está abaixo. Essas palavrinhas estão grifadas, estão em negrito, na verdade, no texto. Conforme a leitura, provavelmente vocês já entendam o uso delas em português. Mas na página 9 nós temos alguns exemplos, né? Que pode ser que auxilie um pouco mais para vocês saberem quando é que eu as utilizo, de que forma eu as utilizo em espanhol, tá bom? Então tá escrito assim, ó. ¿Sabe que es una comadreja? Es el más pequeño de los bichos cazadores nocturnos, que se alimenta de ratones, topos y otros animales pequeños, como los huevos de las aves. A continuación, leerás un divertido cuento y a partir de él comprenderás el uso de algunas conjunciones.
Então, nós temos aqui, ó, comadreja, né? Vocês têm aí o desenho do bichinho. Esse que parece, não sei, eu acho que ele é um bichinho mais parecido com um ratinho grande. Então, vamos lá ver então, do que se trata, né? El murciélago y las comadrejas. Caiu um caiu um murciélago à terra e foi apressado por uma comadreja, mientras se vio próximo a morir. Imploró el murciélago por su vida. Le dijo la comadreja que no podía soltarle porque de nacimiento era enemiga de los pájaros. El murciélago replicó que no era pájaro, sino un ratón, librándose de este modo con gran astucia. Tiempo después volvió a caer en manos de una segunda comadreja, a la que le suplicó que no le devorara. La comadreja le dijo que odiaba los ratones, así que no podía dejarle marchar. El murciélago, sin embargo, le contestó que él no era un ratón, sino un pájaro, aunque la comadreja no creyó mucho. El murciélago consiguió volver a librarse. Esta pequeña fábula de Esopo tiene como moraleja que debemos ser capaces de adaptarnos a las situaciones de manera rápida y flexible. Algo que sin duda es lo que nos va a permitir medrar ou sobreviver. Então, aqui, a gente tem uma fábula do Esopo. Pega um lencinho para a mamãe, por favor, filha. Que nos conta a história. Valentina, pega o papel para a mamãe, por favor, filha. Do nosso amiguinho aqui. Deixa eu ver aqui a tradução desse comadreja, que eu não lembro como que é em português. Obrigada, Vavá. Comadreja, deixa eu achar. Comadre. Fuinha. É uma fuinha. Achei aqui, gente, a tradução. Eu nem lembrava o nome dele em português. Como que se chama? Então, nós temos aqui uma fábula que nos conta um pouco sobre como o morcego foi esperto, né? Ele deu de cara com uma fuinha e aí ela iria comê-lo, né? Para escapar das garras dela. Ele falou que ele era um rato e ela conseguiu, deixou ele embora. Só que aí depois ele caiu de novo nas garras de uma outra fuinha. E aí, nesse caso, ele, em vez de dizer que era um rato, ele disse que era uma ave, também para fugir das garras dela, né? Então, aqui temos algumas conjunções, algumas palavrinhas no texto que são as que nós vamos estudar. O mientras, o sino, o así que e o aunque, tá bom? Na página seguinte, nós temos uns exemplos, mas para a gente entender melhor, vamos ver de novo aqui a historinha do morcego e da fuinha. Caiu o morcego, né, na terra, perdeu seu voo e foi pegado por uma fuinha. Enquanto ele se viu próximo de morrer, né, implorou para o morcego por sua vida. Disse a fuinha que não podia soltar ele porque de nascimento eles eram inimigos, ou seja, a fuinha e os pássaros. Então o morcego respondeu que não era pássaro, sim um rato. E assim se livrou neste momento, né, com astúcia, da sua morte.
Algum tempo depois, ele voltou a cair nas mãos de uma segunda fuinha. Aqui também suplicou para que não devorasse. A fuinha disse que odiava os ratos, assim que não podia deixá-lo ir-se. O morcego, no entanto, lhe respondeu que ele não era um rato, sim, um pássaro. Ainda que a fuinha não acreditasse muito, o morcego conseguiu voltar a se livrar. E nessa pequena fábula de Esopo, então, nós temos a moral da história, que é: devemos ser capazes de nos adaptar a situações de maneira rápida e flexível. Assim, né, sem dúvida, é o que nos vai permitir sobreviver. Então, dependendo da situação em que você está, você tem que negar aquilo que você é de fato para que você consiga sobreviver, como fez aqui o morcego, né? Então, nós vamos para a página 9. Aqui vocês têm novamente essas conjunções, né? E nós temos outros exemplos. Então, a um que é uma conjunção que expressa um inconveniente na oração. Por isso, por esse problema, não impede a realização de algo. Seus sinônimos são apesar de que ou a um quando. Então, a gente pode substituir a palavra a um que por uma dessas duas, que dará o mesmo sentido, tá? A um que não criou, conseguiu livrar-se. Ainda que, então, se eu fosse pôr em português, traduzir, seria o nosso ainda que. Ainda que não tenha acreditado, conseguiu livrar-se. O sino é uma conjunção adversativa que anula a primeira ideia e afirma a segunda em uma oração. Por exemplo, não era pájaro, sino um ratão. Não era pássaro, sim um rato. Então, esse sim, gente, dá essa ideia de anulação da primeira frase, né? Que ela é negativa, certo? E aí é o nosso sim, mas com essa ideia de adversativa, tá? E não de confirmar necessariamente algo. Vamos para a próxima frase. Bocão para mãe, filha. Assim que. Assim que é uma conjunção que explica e expressa consequência sobre uma frase anterior. Seus sinônimos são por isso e então. Então, nós podemos substituir a palavra assim que, essa conjunção, né, assim que, por essas outras duas, por isso ou então, que dão o mesmo significado, tá bom? La comadreja le dijo que odiaba los ratones, así que não podia dejar-le marchar. Então, a fuinha lhe disse que odiava os ratos, assim que não podia deixá-lo ir embora. Essa seria a tradução, então, do assim que é o assim que. E a palavra mientras é uma conjunção que expressa que uma ação se realiza ao mesmo tempo em que se realiza outra ação. Então, são duas ações realizadas ao mesmo tempo. Exemplo, mientras se vio próxima a morir, implorou. O mientras, gente, tem ideia de enquanto isso, ou enquanto, tá? Enquanto se viu próximo a morrer, ele implorou. Então, são duas ações ao mesmo tempo. Ele estava a ponto de morrer e ele implorou por sua vida. Por isso, a gente usou aqui o mientras. E aí tem a escrita assim, orro, que é uma mãozinha vermelha, né? Quer dizer atenção. Nós não devemos confundir o uso da palavra mientras e mientras que, pois têm significados diferentes. Exemplos. Mientras expressa simultaneidade de duas ações sem fazer comparação. Los domingos, mientras yo preparo la comida, no atiendo al teléfono. Aos domingos, enquanto eu preparo a comida, não atendo o telefone. Já o mientras que expressa contraste entre duas ações que se realizam simultaneamente, que são realizadas ao mesmo tempo. Eu hago la comida
mientras que ella se sienta a ver la tele. Não me ajuda em nada. Eu faço a comida. Enquanto isso, ela se senta para ver a televisão e não me ajuda em nada. Então, nós temos duas conjunções que na escrita elas são semelhantes, mas o uso tem uma diferença aí, tá bom? A primeira significa, né, usado como simultaneidade, coisas feitas, né, duas ações, mas eu não estou comparando. Já segundo Mientras que é um contraste, uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então, uma pessoa que realiza duas ações ao mesmo tempo ou que ela está em duas ações ao mesmo tempo, tá bom? Então, mientras é o enquanto e o mientras que é enquanto isso, para traduzir aí para o português. Página 10, gente, nós temos o primeiro exercício, que está escrito assim, ó, compreensão leitora da fábula, tá? El murciélago e las comadrejas, o morcego e as fuinhas. Você acredita que é importante adaptar-se para sobreviver? Comente sua resposta. Então, vocês vão escrever aqui em português, com as palavras de vocês, a respeito dessa fábula, se vocês estão de acordo com essa pergunta. É importante adaptar-se para sobreviver? Sim ou não? Independente da resposta, vocês vão justificar por que sim ou por que não. Façam, então, o exercício 1, que eu já explico o 2 para a gente fazer na sequência, tá bom? Vou dar um tempinho aqui para vocês. Exercício 1 na página 10, tá bom? Não sei se você chegou a ouvir minha explicação. Você vai escrever aí no exercício 1 da página 10, em português, com suas palavras, tá bom? Se você acredita que é importante adaptar-se para sobreviver, como nós ouvimos lá na fábula do morcego e as fuinhas. Então, sim ou não, e justificar a sua resposta. Se ela for afirmativa ou negativa, tem uma justificativa também. Quando terminarem, me dá um positivo para eu saber quem já fez, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, para gravar. Então, exercício 2, para a gente finalizar. Vou fazer só 1 e o 2 agora com vocês. Na nossa próxima aula, a gente faz o exercício 3, tá bom? E aí, fazemos a tarefa de casa também. Então, exercício 1 é só escrever com as palavrinhas de vocês sobre a moral da história. E o 2, nós vamos substituir aqui nessa frase La comadreja le dijo que odiaba los ratones, así que não podia deixar-lhe marchar. Então, a fuinha lhe disse que odiava os ratos, assim que não podia deixá-lo ir embora. A gente tem que substituir essa conjunção assim que por outra que tenha o mesmo sentido. Vocês podem olhar aqui na página 9, onde está escrito assim que existe duas palavras que nós podemos usar para substituir ela. Então, por exemplo, la comadreja le dijo que odiaba los ratones, por eso não podia dejarle marchar. Ou então, la comadreja le dijo que odiaba los ratones, entonces não podia dejarle marchar. Então, essas duas palavras, por isso ou entonces, nós podemos substituir o assim que. Então, nas linhas abaixo, ao invés de vocês escreverem toda a frase, vocês podem colocar somente essas duas palavrinhas que vocês vão se lembrar, então, depois de que elas são usadas para fazer essa substituição, tá bom? Alguma dúvida aqui no exercício 2? Vamos explicar o exercício 3, ele vai ficar para a próxima aula. Vocês vão preencher os espaços vazios com a conjunção mais adequada. Então, para a gente dar uma adiantada nessa aula de hoje, eu vou deixar para que vocês façam
e na aula que vem, na próxima, né? Que será depois de amanhã, se eu não me engano, isso mesmo, dia 5. Nós só fazemos a correção do exercício 3 e aí eu já passo a tarefa de casa para vocês fazerem. A gente já faz junto a tarefa de casa. A Sara? Tá bom, amor. Tá bom? Então, vocês vão preencher as frases com a conjunção que vocês acharem mais adequada. Vocês vão ler a frase e vão verificar qual que se encaixa melhor. Na próxima aula, então, a gente corrige. Eu ponho aqui, vocês vão verificar se estão corretas ou não. E aí, nós já fazemos a tarefa de casa. Beleza? Tranquilo, gente? Sim, pronto. Então, tá bom. Por hoje é só isso. Se não ficou nenhuma dúvida, fizemos o exercício 1, fizemos o exercício 2, o 3 vocês farão para a próxima aula e fazemos a tarefa de casa também na próxima aula. A gente adiantar um pouquinho aí, tá bom? Beijinhos, amores. Até a Tá bom, próxima Pro. aula. Até quinta. Até quinta, se Deus quiser.